Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos ao Prelo. A questão do episódio de hoje surgiu em uma das turmas de um dos cursos do canal que hospeda o Prelo, né, o canal Escrita Criativa, e que é a questão do romance histórico. Né? Eu acho que muita gente que pretende escrever ou esteja escrevendo uma obra que se passa num outro lugar, num outro cenário, em um outro ambiente, se faz essa pergunta, né? Até quando eu preciso, até que ponto que eu preciso ser fiel ao passado, né? Em que medida é possível ser fiel ao passado? Como que eu posso criar, vamos dizer, um universo que seja ambientado em outro lugar? Como me identificar com esse universo de alguma forma? Quais são as implicações de escrever personagens que têm nomes que eu nunca vi na vida cotidiana, na realidade? Será que o passado de fato ele existe? O que é possível, o que deve ser evitado no romance histórico? Quais os romances, quais os filmes que mais se aproximam das realidades históricas que foram derivadas da pesquisa? Se isso é possível também, mais uma vez, e quais os maiores perigos que você pode correr quando você ambienta a sua história no passado? Para a gente ter essa conversa hoje, eu convidei uma colaboradora do canal, que é a Isadora Martins. A Isadora, ela é historiadora e medievalista formada pela USP, ela pesquisa literatura medieval, memória e liturgia, integra 2 grupos internacionais de pesquisa interdisciplinar em história. Ela começou a trabalhar com literatura contemporânea, a mediação cultural, lá na Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo. E ela continua fazendo isso como colaboradora aqui do canal Escrita Criativa. E a Isadora também está escrevendo seu primeiro livro, um romance de ficção especulativa. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Isadora, seja muito bem-vinda ao Prelo, seja muito bem-vinda ao lado de cá, né? Porque você participa do Prelo nas coxias, né? De alguma maneira, no making off do Prelo, praticamente em todos os episódios. Tudo bem? Obrigada, Thiago. É muito bom estar aqui do outro lado, né? É muito bom acompanhar todo o processo de feitura do Prelo. Que legal. E agora ser convidada é uma honra. Então, pois é, né? Eu acho que talvez o pessoal goste de ouvir um pouco sobre como que surgiu, vamos dizer, a ideia da gente gravar esse episódio. Que como todo episódio ele tem a sua especificidade. A gente tem um grupo de participantes do curso, que é um grupo dedicado à escrita do romance, e algumas questões muito pertinentes assim surgiram nesse contexto, e questões que de alguma forma ecoavam outras questões de outras turmas. Aí a gente falou, pô, vamos falar sobre isso, vamos discutir esse tema de uma forma, não que a gente não tivesse discutido, mas como que a gente pode, vamos dizer, popularizar esse debate, que é um debate muito interessante, né? E aí, bom, claro, você é historiadora, você é medievalista, se você está fazendo pesquisa em literatura medieval, e muitas das ficções que o pessoal tem escrito, ficções especulativas e ficções históricas ou ficções histórico-fantásticas, né? Alguma coisa híbrida entre um suposto passado e, vamos dizer, uma versão mais incrível, mais maravilhosa desse passado. Eu queria te perguntar, começar a perguntar, Isadora, como que você chegou nesse mundo? Assim, como que você chegou como surgiu a curiosidade? O que te levou a procurar esse campo de estudo do medievalismo dentro da história? Aham. Então, primeiro, é um prazer acompanhar os nossos participantes, né? É muito legal e eu acho que a importância de discutir esse tema aqui no podcast é que a escrita criativa é um campo relativamente novo, né, no Brasil. Assim, a gente tem oficinas nos últimos tempos e muita gente tem interesse em escrever fantasia, em escrever romance histórico, em escrever ficções que versam sobre o passado, mas pouco se discute
sobre isso nesses espaços de oficina, né? Eu frequentei algumas outras oficinas, eu trabalhei um tempo na Biblioteca Mário de Andrade, né, onde a gente promovia esses espaços, e muito pouca gente fala sobre esse tema de forma mais aprofundada, eu acho. Então, eu acho que é legal a gente trazer isso aqui para dentro do podcast. Legal. E o meu interesse por história medieval eu acho que vem muito da minha adolescência e da minha infância. Assim, os meus pais sempre foram pessoas muito interessadas em história medieval e nessas ficções, né, ficções históricas, assim. Então eu cresci com muitos livros de história medieval, muitos livros Senhor dos Anéis. E na adolescência isso também foi muito forte, assim, foi uma parte da minha personalidade muito forte. E eu acho que isso é uma coisa, é uma especificidade do gênero da fantasia, né, ou do romance histórico, porque os leitores de romances históricos, eles interagem com isso de uma forma muito identitária, né, isso se torna parte de traços da personalidade das pessoas, né. Tem aí as pessoas que começam a jogar RPG, que começam a se enveredar por esse mundo, e aí algumas até vão para a escrita. Então eu acho que foi daí. E aí quando eu entrei na USP, Mas deixa eu recuar um pouquinho. O que você leu naquela época, na adolescência, que te marcou mais, assim? Quais são os livros de ficção histórica, de ficção medieval que mais te marcaram? E se você jogava RPG, assim, como que era pra você isso aí? Eu jogava RPG, eu adorava RPG, uhum. amava, até que um momento cansou, né? Porque, sei lá, eu acho que talvez um pouco pelo fato que você apontou, essa questão identitária, assim. Eu acho que a minha identidade ela se esparramava para outros lugares, mas eu joguei e aprendi muito com RPG. Mas de qualquer forma, o que você gostava de ler nessa época? Exatamente, eu sinto a mesma coisa. Eu sinto que a minha identidade se esparramou para outros lugares depois. Mas, enfim, eu li muitas Brumas de Avalon, né? Que eu fui pesquisar Clássico. esse tema depois, um clássico. A trilogia do Bernard Cornwell, que é um historiador, Tá. né, das Crônicas de Arthur, que é um livro assim que eu li quando eu tinha uns 15 anos, eu não tinha noção do quão preciso era historicamente, enfim, porque ele é um historiador, ele é medievalista. Uhum. E o Senhor dos Anéis, né, claro. E Uhum. eu li também a Guerra dos Tronos, Uhum. antes de sair a série, meu pai me deu assim, a coleção completa. Uau, uau. Então, assim, eu demorei para ver a série porque eu tinha lido os livros e, enfim, eu li muito, muito, muito. E quando você. Porque eu imagino que entrar na universidade, entrar na graduação, depois na pós, foi um choque de versões, não foi um choque de versões. Uma das perguntas, é claro que a gente pode enveredar por esse caminho em outro ponto, é, por exemplo, Guerra dos Tronos. Eu sei que é uma ficção fantástica, um mundo é inventado, criado, mas em que medida que Guerra dos Tronos tem algo de um medievalismo de fato, ou em que medida que a coisa é uma invenção completa e se tudo bem, né? Porque de fato Guerra dos Tronos é um sucesso. Ou de repente as Brumas de Avalon, né? As Brumas de Avalon, ele tem a ver com uma cultura. Bom, me ajuda aqui, Isadora. Tem a ver com uma cultura celta, com uma cultura. Enfim, Sim, sim. como que foi? Você foi atrás desses estudos depois? Como que foi cotejar a ficção com dados, vamos dizer, derivados do trabalho do historiador? Então, eu entrei na história lá na USP com a vontade de estudar história medieval. Eu Uhum. tinha essa vontade. No primeiro ano a gente ainda não tem aula de história medieval, né? A gente estuda Brasil Colônia, que foi uma aula que eu adorei, que eu enfim, não sabia que eu ia gostar tanto. Uhum. Mas aí no segundo ano a gente tem história medieval. E é completamente um choque de versões, porque a ideia, a gente tem uma ideia, né, de Idade Média na nossa cabeça. E eu dei algumas aulas, assim, para ensino fundamental, e eu sempre começava com essa pergunta, assim, qual a ideia que vocês têm da Idade Média? Uhum. E sempre aparecem as coisas tipo, cavaleiros, castelos, que são as coisas que esses romances, principalmente Guerra dos Tronos, trazem pra gente. Uhum.
E o George Martin, que é o autor de Guerra dos Tronos, ele não é historiador, né? Então ele vai reproduzir aí uma visão, um neomedievalismo, né, que a gente chama, que é uma visão construída no século XIX, pela historiografia do século XIX, com um objetivo, né? A historiografia do século XIX traz essa imagem da Idade Média para a gente com um objetivo nacionalista, de formar aí uma identidade que não necessariamente corresponde ao que a gente encontra nas fontes históricas. Então, é engraçado que, olhando para a Guerra dos Tronos, na verdade, o mundo é muito mais moderno do que medieval. E moderno que eu digo, assim, não contemporâneo, né? Moderno, tipo, século XVI, XVII. Sim. Porque se a gente for confrontar com o que a gente encontra no mundo de Guerra dos Tronos, está muito mais para uma formação das monarquias absolutistas, exércitos particulares, tem a coisa dos mercenários, que são coisas muito modernas, mas a gente acha que é medieval porque tem esse ver medieval. Que barato. As Brumas de Avalon é o que você falou. Ela é moldada os livros são moldados por uma ideia de celticidade, né, dos povos celtas. A autora traz todo esse lugar para falar de um paganismo, porque tem muito a ver com o contexto que o livro foi escrito, né? O livro foi escrito nos anos 70, então tinha toda aquela onda do New Wave, teve uma busca, né, por se reconectar com uma espiritualidade, principalmente na América do Norte. Então, o livro foi escrito nesse contexto, e aí ele imagina uma celticidade, ele imagina um paganismo ali no começo da Idade Média, que a gente também não verifica nas fontes. Então, é interessante você ir para as fontes, né, ir para as fontes medievais que a gente tem, e confrontar com as visões que são apresentadas para a gente. Mas isso em si não é um problema. Eu acho que toda época reimagina as coisas e eu acho que a gente só tem que estar consciente de que a gente está reimaginando. E para quê, né? Para que a gente está reimaginando? Muito legal. Olha, as Brumas de Avalon, eu me lembro que quando começou a virar uma febre assim no meu meio, minha mãe lia, minha mãe, minha tia, e depois as minhas colegas de ensino médio começaram a ler, e eu acho que eu li o primeiro volume, assim, eu acabei não embarcando não embalando, assim, na história, na saga. Mas é engraçado, assim, a posteriori, eu identifico muito, como você falou dos anos 70, eu identifico muito isso com um certo tempo, né? Não sei, de uma classe média, ou seja, tinha muito a ver, talvez, com uma classe média, com Anne, a Lorena McKennitt, todo um encanto por um campo de feitiço, por uma espécie. Eu não sei exatamente. Eu acho que tem uma. Acho que a gente pode e deve ter, né, uma história dos pensamentos contemporâneos, uma história dos fluxos, das modas como uma onda histórica, ou como ondas históricas que vão surgindo e desaparecendo, que é um tema que eu queria tocar mais para frente, quando a gente for falar um pouco sobre como que surge essa ideia dos cruzadistas contemporâneos e tal. Mas é engraçado, recentemente eu ouvi uma música da Enya. A Enya era, pra mim, tava ali, com a Lorena McKennitt, a Brumas de Avalon, e eu adorava a Enya, eu gostava muito naquela época, e tinha uma música chamada, eu ouvi Storms in Africa, né? E o que me chamou muito a atenção é quão generalista que é essa visão ocidental, que olha sobre um continente inteiro e cria, vamos dizer, uma aura de mistério, vamos dizer que passa um demão assim por cima de toda uma realidade muito mais complexa, né? Muito mais, ao mesmo tempo cria uma curiosidade e por outro lado cria também uma versão mais uniforme desse passado, assim, né? Por exemplo, sei lá, se George Martin fosse mais medievalista do que neomedievalista, como que você acha que seria essa história do Guerra dos Tronos? Assim, quão diferente seria? Seria uma história mais de camponeses? Seria uma história mais apaziguada? Ou seja,
Assim, quando você lê história medieval, onde você localiza alguma trama eventual? Nossa, interessantíssimo você trazer essa questão, porque é verdade, eu acho que é uma vontade de uma classe média branca de se conectar com uma coisa que é generalista, Uhum, de fato, assim, porque a Idade Média é um sonho, né? O Humberto Eco traz essa metáfora pra gente. legal. Então, tem várias formas de sonhar a Idade Média. E o jeito que a gente acaba sonhando, que é esse jeito da classe média branca, é uma Idade Média completamente branca, onde as coisas não saem da Europa e não entram de Uhum, outros lugares, o que é uma ideia falsa. E é isso. É essa a imagem que a gente tem e a imagem que algumas produções contemporâneas trazem pra gente, né? Como a série Vikings. Eu acho que o George Martin é até feliz quando ele constrói, assim, porque ele constrói algumas interações, né? Tem umas outras cidades, um orientalismo, talvez, que ele tenta fazer interagir com Westeros. Mas eu acho que tem muito mais coisa para explorar, né? Tem muitas outras identidades que ficam perdidas, que a gente vê nas fontes. Então, eu acho que, sei lá, eu faria uma história de monges mendicantes, por exemplo, uhum, são movimentos da Idade Média Central que traduzem um monte de questões sobre as quais a gente pode pensar hoje, né? Sei lá, questões de trabalho, questões de cargas de trabalho. Ah, não sei. Mas Eu acho que quem eram os monges medicantes? Do que se trata? Eu não sei. O que é isso? a mendicância é um movimento da Idade Média Central, né, ali pelos séculos XII e XIII, e começa ali com São Francisco, né, Uhum, são os monges franciscanos ou beneditinos, e eles são movimentos que são considerados heréticos quando eles surgem, uhum, e eles vão aos poucos se adentrando na ortodoxia católica, mas eles trazem toda uma reformulação do cristianismo medieval. uhum, Então, essa coisa da caritas cristã, de você pensar no outro, tudo isso vem do cristianismo medieval, mas está ali com a reforma dos movimentos mendicantes. uhum, Então, eu acho que são questões muito interessantes. Tem um documento que é o documento que regra, né, a vida desses monges, que fala que os monges precisam cuidar dos mais velhos, que se o monge está mais fraco, ele não precisa sair para trabalhar. E tudo isso é muito interessante se a gente pensar no capitalismo tardio que a gente está vivendo, né? Porque numa sociedade se você não sai para trabalhar, né? Se você não sai para a lavoura, você não come, você tem essa preocupação com o outro. uhum. É muito interessante pensar sobre isso, porque sei lá, a gente tá vivendo numa sociedade em que os nossos idosos não têm nenhum tipo de seguridade social, né? E a gente olha para um idoso entregando comida no rap e meio que normaliza isso, enquanto os medievais talvez não normalizassem. Então, tudo isso eu acho que seria muito interessante pensar, olhar para a Idade Média para pensar, porque a gente está acostumado a ver a Idade Média como um lugar da barbárie, né? A gente tem essa ideia, Uhum. a Idade das Trevas, e não necessariamente. Eu acompanho uma medievalista norte-americana que no começo da pandemia ela escreveu um artigo porque todo mundo começou a comparar o que a gente estava vivendo com a Idade Média, porque a Idade Média é o tempo das pandemias por excelência, né? Uhum, E ela falou assim, bem, pode até ser, mas assim, a gente tem muito mais recursos para lidar, só uhum, que enquanto a gente tem muito mais recursos científicos, enquanto a gente evoluiu, né, cientificamente, para os medievais era um dever sagrado você oferecer cuidados médicos para todo mundo. uhum, A gente tem isso, né? A gente tem hospitais, enfim, que surgiram ali. Enquanto aqui nos Estados Unidos a gente não tem um sistema único de saúde, a gente não tem um sistema universal para cuidar de todo mundo. Então, né, quem é medieval e quem não é?
Ou seja, de alguma forma a gente acaba espelhando nas histórias supostamente medievalistas uma barbárie que é mais nossa do que deles, né? Exato. Que bacana. E deixa eu te perguntar, Isadora, você falou que no começo da graduação você estudou Brasil Colônia. Uhum. É, Vou repetir a pergunta aqui para, enfim. Você falou que no começo da graduação você estudou o Brasil Colônia. E eu fico pensando nas histórias que poderiam nascer desse estudo, né? E por que que a gente tem tão pouca, a gente remete tão pouco ao Brasil Colônia no momento de escrever ficção, ficção pós-medieval, ficção moderna, como você diz, modernidade, né, depois de 1500, assim, né? Sei lá, penso no Boca do Inferno, da Ana Miranda, penso num livro que eu li do Luiz Roberto Guedes, um ótimo escritor chamado Mamaluco Voador, mas me falta um pouco. Eu queria saber se esse debate existe nesse seu contexto de pesquisa, né? Desse fascínio que o medievalismo exerce, mas principalmente o fascínio que o medievalismo europeu exerce, porque a gente tem pouco, por exemplo, pouco repertório do campo imagético audiovisual, por exemplo, de outros, né? De outros territórios, né? Parece que é tudo uma derivação. Eu não sei, talvez eu esteja aqui fazendo uma generalização. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Exatamente, eu acho que nos últimos anos tem tido algumas discussões nos fóruns de quem escreve fantasia, assim, do quão válido é fazer fantasia e o quão válido é você operar desse lugar da cultura colonizada, né? E eu Uhum. acho que olhar para o Brasil colônia talvez seja um caminho aí, né? Porque eu lembro de ter lido Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, e ele traz um repertório imagético, um repertório simbólico que pode muito ser mobilizado para escrever ficção. Eu Uhum. acho que a gente tem que pensar nessas histórias, tem que pensar nessas imagens que a gente quer criar. Eu acho que quando eu estou escrevendo, eu penso muito imageticamente. Eu acho que eu sou muito imagética. Uhum. E todo esse repertório que eu construí no começo da graduação e agora na pós também me ajuda muito a pensar em lugares descolonizados, porque a gente vê, né, sei lá, quem quer escrever ficção medieval, a gente vê que a nossa cultura oral, as nossas tradições tem muito de medieval. E a gente não precisa ir buscar na Europa um repertório simbólico para contar essas histórias. Então, se o universo medieval te fascina, se você quer fazer esse tipo de história, você pode trabalhar aí com o repertório imagético simbólico que tá com a gente. É muito ba- E, eu li recentemente por sugestão de uma amiga que trabalha com. Ela não é historiadora, trabalha com história da arte, enfim, mas lê muitos livros de história e ela me recomendou o Ginsburg, né? A gente até conversou sobre o Ginsburg em outro momento, Queijo e os Vermes. E tem lá a ideia do país da cocanha, né? De um território, vamos dizer, edênico, né? No sentido de um Éden, Adão e Eva, um lugar sem pecado, um lugar sem trabalho, um lugar de abundância, que estava mais ou menos presente, aí você me corrige se eu estiver enganado, nesse imaginário, muitas vezes pagão também, né, do pensamento medieval. Pelo menos de um certo momento, de uma certa região. E aí, muito bom. Eu não li o Visão do Paraíso, mas eu fico pensando o quanto que a gente, na própria ideia de construção de identidade nacional, não se isso não advém de alguma forma desse pensamento pagão, camponês, de um outro tempo, né? Ou seja, como se a gente tivesse sempre uma ambição malograda de paraíso que nunca se realiza e que hoje em dia a gente está mais distante disso possível. E de quanto que isso também já não vamos dizer, uma espécie de colonização do pensamento, assim, sabe? Porque você fala, nossa, enquanto a gente tiver a ideia de que seremos um paraíso,
sabe, de um outro lugar, a gente nunca vai conseguir construir uma terra para nós, assim, sabe? Não sei, são ideias que me vêm quando você menciona o Sérgio Buarque de Holanda e quando a gente fala no Ginsburg. E você também me indicou o Ginsburg numa época. Eu queria te ouvir assim, quais são os bons autores também. Bom, comenta a primeira parte, depois você me diga o que você recomendaria para o pessoal, assim, vamos dizer, de mais sólido, de mais contemporâneo, de mais interessante sobre esse tempo. Sim, para o Sérgio Buarque de Holanda, tem tudo a ver com o que você trouxe, porque está na gênese da nossa formação, né? Na gênese da Constituição do Brasil. Então, a gente, não só o Brasil, né, mas ele fala especificamente do Brasil, a gente se constitui aí como essa terra paradisíaca, né? Os colonizadores eles espelham aí uma ideia edênica, a ideia do reino do Preste João, a ideia da terra da cocanha, e a gente vai meio que se fazendo ao redor disso. Então tem tudo a ver, sim, porque e ao mesmo tempo eu penso muito no Weber, né, que ele vai falar do desencantamento do mundo. Então, ao mesmo tempo em que a Europa está se desencantando e está acontecendo as grandes navegações, né, as explorações, a gente está o encantamento está se transferindo para cá. E qual que é o efeito disso, né, na constituição de um país que viria a nascer? É para se pensar mesmo. E fala. E a outra pergunta é sobre os livros. Que livros e que autores, que referências que você indicaria para as pessoas que você acha que são mais sólidos e também interessantes assim para serem lidos por quem não é historiador necessariamente? Eu acho que o Ginsberg, né, toda a obra do Ginsberg, não só o Queijo dos Vermes, mas o História Noturna, Os Andarilhos do Bem, são livros que são pensados para um público que não é historiador. Assim, o Ginsberg faz um trabalho primoroso, metodológico, com as fontes, ele trabalha com autos de inquisição, mas são livros bem fáceis de ler, assim, bem agradáveis, porque ele pensou em construir livros que fossem lidos pelo público não historiador. O Sérgio Buarque, né, o Visão do Paraíso, é bem interessante. A Laura de Mello e Souza, que é uma historiadora que deu aula na USP um tempo, agora ela dá aula na Sorbonne, ela faz um estudo sobre a Inquisição aqui no Brasil. Então é muito interessante para construir essa ponte entre a Idade Média e a nossa colonização, porque a gente está acostumado a pensar na história em pedaços, né? A gente vê isso na escola. Então, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Mas as coisas não são assim, né? Os períodos se conversam. Tem uma metáfora muito bonita do Huizinga, um medievalista, que ele fala que os períodos acabam como se fossem ondas quebrando na praia. Então as ondas vão se sobrepondo umas às outras. E eu gosto muito dessa metáfora, porque me ajudou a entender muito a passagem do tempo, né? Então, eu acho que para quem quer escrever sobre a história medieval, para quem quer usar a história medieval para se ficcionalizar e para não reproduzir esses sonhos que a gente tem da Idade Média, eu acho muito interessante pegar essas obras, principalmente o estudo da Laura de Mello. Ela é filha do Antônio Cândido, inclusive. Eu tive aula com ela. E ver essas conexões, né? Ver como essas coisas estão na nossa cultura, estão nas nossas tradições, e tirar inspiração mesmo para construir histórias, para construir os personagens, para pensar sobre as questões deles. Olha, assim, para ficar claro, assim, uma coisa que talvez tenha ficado um pouco ambíguo. Por que romantizar o passado é um perigo para a historiografia ou para a construção de uma ficção histórica? Bom,
ser historiador e escrever romance histórico são coisas diferentes, né, Isadora? Não são a mesma coisa, né? A literatura, ela constrói, vamos dizer, aquilo que os dados não constroem, né? Vamos dizer, ele ergue a visão de conjunto, ele nos aproxima dos personagens, né? Ou seja, e para isso você precisa ficcionalizar, você precisa inventar um pouco ali, né? A partir dos dados que você tem. E a gente fala dessa tendência de romantização. Por que romantizar é perigoso? Exatamente, eu acho que assim, o papel do historiador não é o mesmo papel do romancista histórico e nem se pretende ser, né? Sei lá, tem uma concepção aí de que historiadores não gostam de romancistas históricos, isso não é verdade, e, enfim, não tem problema nenhum não ser preciso na historicidade, né? Não tem problema nenhum você ficcionalizar, porque principalmente em períodos mais recuados, como história antiga e história medieval, as nossas fontes são muito escassas. Uhum. Então, se você vai construir um livro que é um romance, né? Um romance nos moldes contemporâneos, você vai precisar trabalhar ali em cima do que você tem. Ler as fontes primárias é importante, eu acho que nas últimas décadas a gente tem edições críticas de manuscritos muito boas, que o romancista pode e deve se aproveitar delas, mas são papéis diferentes, né? E aí a gente entra aí nessa seara da romantização da história, porque é aquela coisa. A romantização, ela vem muito do século XIX. Eu cito aqui a minha orientadora, que ela fala que a gente ainda vive no século XIX. E, claro, né, a gente tem ali o romantismo, e o romantismo, ele vai construir uma ideia que vai se prolongar e vai permanecer. E, como a gente sabe, essa ideia não é neutra. Ela tem aí uma razão de ser. Então, a gente aceitar essa imagem de outros períodos da história de forma passiva, é aí que eu acho que começa a ficar perigoso, porque essas idealizações, elas têm um objetivo que é nacionalista, que é racista, as histórias são construídas por historiadores brancos, herdeiros. Acho que você até falou sobre os romancistas do século XIX, e é um pouco isso, né? A história ela é feita de questões. Então, quando a gente tem historiadores que vêm de uma classe social só ou de uma etnia só, ela vai se construir como uma história para o objetivo dessas pessoas. E isso está mudando nas últimas décadas, né? A gente teve uma revolução epistemológica na história nos anos 60, mas a versão do passado que chega pra gente é essa versão construída pelo século XIX, que é uma versão cheia de perigos, né? Então a gente vê nos regimes fascistas, por exemplo, muitas romantizações de períodos recuados, né, como na Itália de Mussolini, que ele vai se apropriar da Roma antiga, na Alemanha nazista, né, que a gente tem a apropriação da Idade Média, principalmente com as óperas, na seara cultural isso é muito forte, e aí o problema disso é que a história vira uma forma vazia, né, vira uma forma para você preencher com seus próprios conteúdos. De alguma forma, a história dá uma legitimidade para um movimento que é contemporâneo e que é um movimento que não poderia derivar sua legitimidade de alguma coisa que supostamente aconteceu, porque não aconteceu. Ou seja, você de alguma forma faz uma torção, uma distorção desse passado para que ele se adeque a uma certa ideologia, né, contemporânea. Eu fico pensando, quando o Bolsonaro subiu ao poder e eles convidaram um ministro de Relações Internacionais, um sujeito chamado Ernesto Araújo, eu li um artigo desse cara, e é um artigo que eu, que não sabia desses movimentos de extrema direita, eu achei assim delirante assim. E ele falava
que o Trump ele era um grande líder que estava aspirando a uma missão muito parecida com a dos Cavaleiros do Santo Grau na Idade Média, sei lá, eu também não vou saber precisar exatamente as palavras desse cara, mas assim, para mim, soou muito delirante, soou uma coisa, falei, de onde vem, de onde nasce essa história, que papo é esse? E depois eu voltei a ver em propaganda de manifestação de extrema-direita, uns anúncios muito, eu posso dizer aqui, cafonas mesmo, muito cafonas, com cavaleiros, com elmo de metal, com uma espada, convocando as pessoas para o movimento. Eu acho que tem toda uma apropriação estranha, né, Isadora? E eu fico pensando como que isso reverbera dentro do campo dos medievalistas sérios, como que é essa história dessa apropriação pela extrema-direita de imagens do medievalismo, assim? Sim, primeiro eu preciso dizer que a Idade Média tem uma vocação para ser cafona. É Isso, bem... isso, isso Tá. acontece. E, de fato, isso não é uma coisa brasileira específica. Isso, os bolsonaristas espelham a extrema-direita norte-americana, né? Então a gente tem isso nos movimentos de extrema-direita norte-americanos. Em 2017 a gente teve a marcha de Charlottesville, lá na Virgínia, nos Estados Unidos, e foi o primeiro grande ato assim que fez a comunidade dos medievalistas olharem para isso de forma mais preocupada, assim, porque anteriormente a gente tinha algumas discussões, a gente via isso aparecendo aqui e ali, mas nada que tomasse uma forma homogênea. E aí a marcha de Charlottesville em 2017 fez isso despontar. Então isso está sendo uma discussão bem forte, assim, a gente tem medievalistas aqui no Brasil que estão pesquisando isso em grupos bolsonaristas, estão escrevendo sobre isso, discutindo sobre isso. Eu cito aqui a Daniele Galindo, lá da UFPEL, que faz um trabalho bem legal com isso, A UFPEL, Universidade de Federal, Pelotas. Pelotas. Uhum. E Mas é isso, assim, e esses movimentos, eles se apropriam muito da ideologia de cruzada, mas Uhum. como uma forma vazia, bem desse jeito mesmo, porque vem de uma interpretação errada do que foi o movimento de cruzada, porque Uhum. eles interpretam como se fosse uma cruzada étnica de europeus contra muçulmanos, quando na Uhum. verdade é um conflito que é lutado ali no campo do religioso, né? E esses grupos eles são religiosos, mas eles não são religiosos como os cruzados. O jeito que você interage com a sua religiosidade no medievo é muito diferente dos interesses que movem a religiosidade contemporânea. Então você não pode transpor suas categorias para o passado, porque não Uhum. conversa. Então, categorias de raça, de etnia, não eram categorias para os medievais. Então, você não percebe o mundo dessa forma. E isso é muito Uhum. interessante quando você vai pensar sobre o passado, né? E também é uma questão que o romancista precisa pensar quando ele vai ficcionalizar o passado, porque você não vai escrever sobre. Você não vai construir um personagem do passado. Você vai construir um personagem que é seu e que, enfim, espelha aí o Uhum. passado. Mas, assim, é muito difícil aceder. Né, as categorias das pessoas do passado são outras, os enquadros mentais são outros, os estímulos que essas pessoas recebem são completamente outros e Uhum. estão inacessíveis para a gente, tanto historiadores como romancistas. De alguma forma, todo historiador também é um ficcionista. O Ginsburg vai falar que sim. O Ginsburg vai falar que sim. Isso é uma discussão, né, no campo da história, se a história é só uma forma narrativa ou se é uma ciência.
eu gosto de pensar na história enquanto ciência, assim, porque eu trabalho muito com o cruzamento de fontes, né? Então eu utilizo fontes arqueológicas e fontes literárias. E aí eu tento chegar aí o mais próximo da realidade. Mas construções de verdade, construções de verdade mesmo, é difícil de aceder. É curioso pensar, né? Você estava falando sobre as falácias dos cruzadistas, de como isso é discrepante com o modo como a gente vê. E eu fico pensando muito nessa figura do herói, né? Tem até a jornada do herói, que faz um sucesso tremendo, essa ideia de jornada do herói, sendo que a gente tem, vamos dizer, um movimento contemporâneo. A gente assim, raramente tem heróis contemporâneos, né? A gente não, assim, quem que é um herói no nosso mundo, né? Se a gente pega, vamos dizer, uma figura, se para um grupo ele é um herói, para o outro ele é, vamos dizer, um falastrão, um canastrão, ou seja, assim, as figuras elas são muito ambíguas, né? Eu acho que de alguma forma, quando a gente distancia, quando a gente coloca no passado, você dá uma aura, né, que a gente não consegue mais reter, né, que a gente não consegue mais manter no nosso tempo, que o nosso tempo não preserva nada, né, tudo vai passando por debaixo da enxurrada discursiva, dessa tormenta que vem de todas as direções, que tem a ver com a dúvida, essa dúvida que é uma dúvida, será, é isso, é aquilo, é uma visão, é um recorte, é outra visão. É muito curioso como esse nosso, é, esse que não é nosso, né? Mas esse presidente que acabou por um acidente muito infeliz, ascendendo ao poder, o sujeito é chamado de mito, né? Como que entra dentro da história ou na ficcionalização histórica essa dimensão do mito, né? Em que medida que o mito ele nos ajuda a enxergar algo que de fato ocorreu, ou se ele é só, para os historiadores, um sonho, vamos dizer, um sonho social da humanidade. Essa é uma questão interessante e é importante, eu acho, porque o mito ele nasce de uma necessidade social ou de uma necessidade cognitiva que eu tenho, né? A gente está num mundo muito, ao mesmo tempo que desencantado, restam poucas coisas para conhecer aqui dentro do nosso planeta. A gente vai criando novas realidades online, novas realidades artificiais. Mas nesse sentido, eu acho que as nossas necessidades por mito se renovam. Mas o mito, ele nasce da minha necessidade de explicar alguma coisa. E aí, nesse sentido, as pessoas do passado também olham para o próprio passado de forma a buscar alternativas, né? A gente vê isso com o Arthur, que é o personagem que eu estudo. O Arthur ele nasce de um contexto no século XII que a Inglaterra está colonizada pelos normandos e tá tudo horrível na Inglaterra e os cronistas vão olhar para o passado para buscar aí essa figura messiânica, essa figura que vai livrar a Inglaterra do jugo dos normandos, essa figura que já, né, a Inglaterra ela é historicamente constituída por sucessivas invasões, né, dos saxões, dos daneses, aí depois dos normandos. Então, eles reaproveitam essa figura de outras invasões para falar agora essa pessoa vai vir e vai nos salvar. E aí, nesse sentido, o Arthur é o primeiro mito cristão por excelência. E isso se prolonga, e eu aqui sou uma advogada da história de longa duração, isso se prolonga e transmigra para a Península Ibérica. Então a gente vai ter a figura do Dom Sebastião, que a minha professora de História Ibérica lá na USP, Ana Paula Meggiani, ela fez um estudo maravilhoso de como o sebastianismo se transmigra para os espaços coloniais aqui no Brasil. Então,
As pessoas sonham com Dom Sebastião. No século XX, a gente vai ter movimentos messiânicos, né? Guerra de Canudos. Então, esse movimento que nasceu lá com o Arthur, não só com o Arthur, mas com Frederico Barbarossa, com Carlos Magno, que são mitos ali da mesma época, né? Século XII, século XIII. Isso se prolonga e vem para as colônias, e a gente tem muito disso. A gente esses dias eu vi um estudo que falava que o português que a gente fala é muito mais parecido com o português medieval do que o português de Portugal. Sim, sim. E eu acho que isso se transmigra para outros campos também. Eu acho que a nossa cultura oral, as nossas tradições, têm muito mais de medieval do que a Europa atualmente. E é engraçado perceber isso, né? Eu estava lendo o Bakhtin e o estudo que ele faz do carnaval no Renascimento e na Idade Média, e as descrições que ele faz são absolutamente parecidas com as nossas, né? O carnaval medieval é super parecido com o nosso. Ele vai dizer que enquanto dura o carnaval medieval, não se conhece outra vida que não o carnaval. Isso é muito familiar pra gente. Qualquer um que saiu para um bloco sabe do que ele tá falando. Então, eu acho que tem muito disso. E é muito curioso pensar como o carnaval ele é uma inversão, né? É uma inversão temporária dos valores, dos papéis, das funções sociais, de como que isso não representa uma ameaça para o poder vigente, né? A gente Exato. tem vários, né? Assim, o carnaval está sob júdice, né? Assim, está sendo atacado pelo pensamento reacionário. E de fato, né? O quanto não tem e os escritores como Suassuna, o Guimarães Rosa, eles captaram isso, né? Essa ideia Captaram. muito interessante. A própria literatura de cordel, como a literatura popular, de retomar mesmo o sebastianismo, ou talvez o populismo na ponta política, ele vamos dizer, um desdobramento de um arturismo medieval. É fantástico, Isadora, esse tema. É de assim, torcer a cabeça, assim, de ideias e de possibilidades. Exato, e eu acho que o bolsonarismo tem muito disso, né? E ele foi, eu não sei, eu não estudei isso, não fui a fundo nos grupos bolsonaristas, nem tenho estômago para isso, mas eu acho que de uma forma ou de outra, não sei se eu acredito em consciente coletivo de uma maneira junguiana, mas eu acho que de uma forma ou de outra eles mobilizaram isso e conseguiram transpor isso para uma coisa imagética, né? Eles mobilizam esses símbolos do messianismo, símbolos que são medievais. E Uhum. eu não sei se teve um estudo por trás disso, eu acho que não, mas eu acho que vem muito disso, vem muito de um messianismo medieval que perdura. E Uhum. é muito louco isso. E de fato, a literatura de cordel segue muito formas da literatura medieval. O Paul Zumthor a gente consegue casar muito do que o Paul Zumthor fala da literatura medieval com a literatura de cordel, com o repente, que é essa coisa falada, essa coisa que precisa Uhum. de uma audiência. Uhum. E os temas da literatura de cordel são temas medievais, né? A gente tem lá o Lampião e Lancelot, inclusive. Alguns autores que você está mencionando, a gente certamente vai colocar na descrição desse episódio. Então, para vocês que, assim como eu também, tem muitos autores que foram mencionados que eu desconheço. Isadora, queria te agradecer, sim, muito por essa conversa, que foi uma delícia. Você queria deixar mais algum recado, deixar alguma orientação, dizer mais alguma coisa para a gente se despedir? Eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade de falar de um tema que eu adoro, que é a história, que combina os meus dois interesses primários, que é a história e a literatura. E escrevam ficção histórica. Eu acho que Muito bom. Bom, fica o convite. Obrigado, Isadora. Com certeza você está assim abrindo a cabeça de muita gente e para estudar, para continuar estudando, sempre pensando que
Toda pesquisa tem limites também, né? Eu acho que a gente sempre fica discutindo isso, qual que é os limites no sentido de que em algum momento é bom sentar para escrever, né? É bom, é fundamental entender esse tempo que a gente está estudando, evitar, vamos dizer, essas falácias, esses lugares comuns, esses romantismos que tem muito mais a ver com, com certos equívocos contemporâneos, mas em algum momento a gente vai ter que se colocar a escrever e a ficcionalizar esse tempo passado. Isadora, brigadão, valeu, Valeu. até mais. Até.